Graça e paz, irmãos. Laércio. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. A bênção do sétimo dia, o sábado. Vamos ler lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 17, fala: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aí a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no verso 26 e 27. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, por que lá no capítulo 3 ele fala que ele veio salvar, né? Não veio julgar. E aqui está dizendo que ele veio, né, para julgar e receber essa autoridade. Porque aqui no capítulo 5, você vê lá no verso 1 que aqui é o sábado e ele cura um homem lá e esse capítulo todinho está falando dessa cura. Então no verso 16 do capítulo 5 do Evangelho de João fala assim: os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai continua trabalhando até agora e eu continuo trabalhando também. Aí no 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No 19, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então ele falou lá que o Pai continua trabalhando até agora e eu continuo também, né? Então, aonde que Jesus viu isso? Que o Pai, ele continuou trabalhando porque o Pai fez isso, né? Então ele estava lá no sábado, trabalhando no sábado porque Deus trabalhou no sábado, foi isso que ele falou. Aí você vai no capítulo 1 de Gênesis, lá no verso 31, fala assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, e lá no verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, fala assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem no sexto dia, tá aqui. Só que no verso 31 do capítulo 1, fala assim, ó: foi tarde de manhã o sexto dia, então findou o sexto dia, né? No sétimo dia, aí tá lá no capítulo 2 agora, ó. Olha lá assim, ó, no verso 2, capítulo 2, verso 2. Aliás, no verso 1, fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, no sexto dia, né? Aí fala: e havendo, no versículo 2, do capítulo 2, ó, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então aqui está dizendo que Deus descansou no sétimo dia. Bom, Deus não cansa, a gente já sabe. Mas aqui está dizendo que ele descansou. Por quê? Porque ele tem um propósito para o sétimo dia, que é o milênio, né? E aqui a gente viu que no versículo 1 do capítulo 2 e também no verso 31 do capítulo 1, que Deus terminou, toda a criação foi feita no sexto dia. Porém, ele falou, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, a obra perfeita dele. Entendeu? Ele criou o homem no sexto dia, mas ele formou no sétimo. Porque no capítulo, quando ele vence no verso 31 aqui, fala assim: foi manhã e tarde, o sexto dia, né? Então quer dizer, na formação do homem, aí está no capítulo 2, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em algumas traduções da Bíblia, aqui no capítulo 2, no verso 2, a gente não vai entender que ele trabalhou no sétimo dia. Mas é só você ler o verso 31 do capítulo 31
e vê que ele fez tudo lá no sexto dia, ele criou tudo. Só que na formação, você vai lá no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, você vê que ele formou a sua obra no sétimo dia, que foi o homem, né? Então ele terminou a sua obra. Então ele criou no sexto dia, mas ele formou no sétimo dia. Por isso é que Jesus, lá no Evangelho, falou, lá no capítulo 5, né? No verso lá 17, fala: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também. Então os judeus queriam matar ele porque ele estava trabalhando no sábado. Então ele falou que Deus continuava trabalhando no sábado. Por quê? Porque ele trabalhou aqui. Mas o próprio Deus não fez, na lei, ele não fez o sábado, disse que não era para trabalhar, mas aqui em Gênesis não tinha lei. Entendeu? Então Jesus, ele lembra que Paulo falou lá em Gálatas, falou assim: os da fé é que são filhos de Abraão. É os da fé que são filhos de Abraão. Então, a gente vê tudo que Jesus fez foi profético. Então, a gente vai voltar lá no Evangelho de João para a gente entender. Por que eu fiz isso aí? Para a gente poder entender o que Jesus estava querendo dizer. E aí, ainda lá no verso 30, né? Aliás, lá no verso 28 do capítulo 5 de João, fala assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, né? Os mortos, né? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aí no 30, ó: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Tá vendo aí que ele, lá no capítulo 3 ele não veio para julgar, mas aqui ele veio para julgar, porque aqui era sábado, então tá apontando para o futuro, né? O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, por que aqui nesse capítulo ele está dizendo que ele julga? E lá no capítulo 3, no verso 17, ele disse que não veio para julgar. Porque aqui é sábado e está apontando para o milênio. É uma simbologia, entendeu? Para o milênio. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, lá no verso 15, fala assim: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. E ainda no mesmo Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, ele fala: o que foi é o que há de ser, e o que já se fez, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Ou seja, no sábado é lá que Jesus, que ele falou: meu pai continua trabalhando, né? Porque Deus trabalhou lá em Gênesis. Aí Jesus, meu pai continua, falou lá no capítulo 5 de João: meu pai continua trabalhando até agora, e eu continuo também, no sábado. Então, quando a gente lê isso aqui, aí a gente já vê que Jesus fez aquilo ali para o futuro. Por quê? Porque lá ele está falando que vai julgar, né? E ainda no verso lá 9, vê isto é novo? Não, já foi. Estou lendo Eclesiastes capítulo 1, verso 10 agora. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, era isso que Jesus, o ato que ele estava fazendo no sábado lá, que os fariseus eles não aceitavam e queriam até matar ele, é porque era profético, era propósito dele. Entendeu? Era propósito de Deus e propósito de Jesus. Aí a gente vai lá em Daniel, para vocês verem. Lá em Daniel, no capítulo 12, lá fala assim, ó. No verso 1 fala assim, ó: nesse tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, né? Aí você pode pensar assim: ah, mas esse aí é para o povo judeu, né? Daniel
é como o livro de Apocalipse, né? É o Apocalipse da primeira aliança. Você pode dizer, não, mas isso aí é só para os judeus. Aí você vai lá no Apocalipse, lá no capítulo, lá no capítulo 13, e você vê lá no verso 7, fala assim, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aí você vai no Apocalipse para você terminar de entender o que eu estou falando, que aquilo que Daniel falou não é o povo de Deus ali, porque lá também é profecia, não é só para os judeus, entendeu? Porque os judeus eles vão crer no arrebatamento, eles vão crer em Jesus no dia do arrebatamento. E está lá em Zacarias 12:10. Então no Apocalipse 20, no verso 4, fala assim: vi também tronos, e neles sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viu aí? Então, eu li isso aqui tudo para a gente entender que e lá Daniel não está falando só para o povo de Deus lá, os judeus, porque depois do arrebatamento, as tribos lá quando elas separaram, lá no capítulo 1, lá no capítulo 11 de 1 Reis, lá no verso 29, onde fala que o próprio Deus ele dividiu lá as tribos, né? Efraim ficou com 10 tribos, né? O reino de Efraim, e o reino de Judá ficou com 2 tribos, né? Tribo de Judá e tribo de Benjamim. Só que na cruz de Jesus, ali fez a união de novo, porque aquelas tribos lá, as 10 tribos, quando chegou no tempo de Jesus, eles já estavam adorando deuses estranhos, né? E Israel nem conversava com eles. Que lembra da mulher samaritana que ela falou com Jesus: como sendo tu judeu, tu vem aqui falar comigo que sou mulher samaritana? Os judeus não se falavam, porque os judeus adoravam no templo e os samaritanos lá no monte. Então Jesus falou: vai chegar a hora que nem nesse templo e nem no monte. Então, Jesus ali, ele já uniu. Então ali na crucificação de Jesus, qualquer um dos samaritanos, qualquer nação pagã, que isso até Jesus, lembra do eunuco, o etíope lá do capítulo 8, que lá da Etiópia, que ele ia ir para Jerusalém e Filipe pregou para ele creu. E aquele homem batizou e saiu ali pregando Jesus para a vida dele, para o país dele inteiro. Então, espalhou o evangelho. Entendeu? Então, isso tudo tem uma simbologia para o futuro, entendeu? E agora também no dia do arrebatamento, que os judeus vão crer, está em Zacarias 12:10 e Apocalipse 1:7, entendeu? E eles vão crer, então eles vão juntar de novo, entendeu? Aí vai se tornar as duas testemunhas. Se você for Ezequiel no capítulo 37, no verso 16 e 17, lá está falando que Deus fala: filho do homem, pega uma vara, tipificando a vara de Judá, e outra vara, né, que é tipificando a casa de José, o reino de Efraim, e faz uma vara só na tua mão, ou seja, as duas testemunhas, apontando para o Apocalipse 11. Amém? Aqui já deu 3 minutos e eu vou gravar um novo vídeo. Graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida.